Fala, galera, beleza? Bora resolver agora a questão do número 22, né? A questão essa que foi a 7ª questão da prova de matemática do vestibular da URCA 2022.1. Mas antes, se inscreve aí no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Bora lá. Leila deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta na biblioteca municipal. Nessa senha, somente os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados. E um mesmo algarismo pode ser usado mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Leila não quer que sua senha contenha o número 13, ou seja, o algarismo 1, seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Leila pode escolher sua senha? Galera, como é que a gente vai resolver essa questão? Nós vamos usar sempre o princípio fundamental da contagem, tá bom? Nós vamos colocar quantos espaços a gente tem e quantas possibilidades a gente tem para cada espaço. Contudo, a gente vai calcular todas as possibilidades possíveis, tá? E depois a gente vai calcular somente as possibilidades que não podem acontecer. E aí, depois a gente faz essa diferença, certo? Todas as possibilidades com as possibilidades que a gente não pode acontecer, tá? E aí a diferença vai ser exatamente o número de possibilidades que a gente quer que aconteça, tá? Então, bora lá. Primeiro passo aqui, né? O que a gente sabe? É uma senha de 4 dígitos. Quais são os dígitos que eu tenho à disposição? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos à minha disposição. Bom, então, para esse primeiro dígito, né, calculando o total, lembra que aqui vai ser o total, tá? Eu vou colocar aqui. Total. Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 6 possibilidades, eu tenho 6 dígitos. Tá? Então, para o meu segundo dígito, eu tenho quantas possibilidades? Continuo tendo 6, já que eu posso repetir dígitos. Tá? Então, 6 e aqui 6 também. Certo? Então, pessoal, multiplicando tudo, né, eu vou ter que o meu total ele vai ser igual a 6 elevado a 4, que vai ser igual a 1.296 possibilidades, tá? Então, esse é o total de possibilidades que eu tenho de preencher uma senha de 4 dígitos, sendo que eu tenho 6 dígitos disponíveis e eu não estou colocando nenhum tipo de restrição, tá? Então, a partir de agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente fixar o que não pode, certo? Então, o que é que não pode? Ora, é o 13 aqui, certo? Então, 1 e o 3 nessas posições aqui, eles não podem acontecer. Tranquilo? Então, eu já vou deixar aqui, o 13 está fixado nos 2 primeiros números. E quantos algarismos eu posso colocar aqui? Quantas possibilidades? Ora, aqui eu tenho 6 possibilidades. E aqui eu continuo tendo também 6 possibilidades, tá? Então, o que eu não quero, vou colocar aqui, não quero, vai dar quantas possibilidades? Com o 13 parado aqui, certo? O 13 está fixo. Então, nesse estilo aqui, a senha vai começar com 13. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades, aqui eu tenho 6 possibilidades. Então, nessa fase aqui, eu tenho 36 possibilidades de senha com o 13 começando aqui. Tá bom? Então, agora nós vamos para um novo posicionamento do 13. Certo? Vamos colocar aqui novamente a nossa senha. E eu vou fixar o 13 agora na posição central, certo? Então, o 13 está parado aqui. E aqui eu vou ter 6 possibilidades para o meu primeiro traço. E aqui eu vou ter 6 possibilidades. De forma que o meu não quero, dessa forma aqui, ele vai ser 36 possibilidades. Tá bom? E a gente vai fazer um novo cálculo, certo? Dessa forma, a gente vai fixar o 13 nas posições finais. Então, eu vou fixar o 13 aqui. Então, o 13 ele vai estar parado aqui. E agora, eu tenho quantas possibilidades? Aqui eu tenho 6 possibilidades. E aqui eu tenho 6 possibilidades. Então, dessa forma, o que eu não quero são 6 vezes 6, 36 possibilidades, tá bom? Beleza. Então, o que eu não quero?
Ora, eu tenho 36 mais 36 mais 36. Isso aqui vai dar 108, certo? Só que, pessoal, a gente tem um grande problema aqui a ser resolvido antes que a gente faça essa conta, tá? Então, talvez o candidato mais desavisado, né, às vezes já cansado da prova, acabe esquecendo um detalhe muito importante, certo? E isso acabaria prejudicando muito o aluno na hora da prova, se ele não tivesse essa perspicácia, tá? Esse pulo do gato. Isso foi bem uma casca de banana que o examinador colocou aí. Pessoal, quando eu faço todos os números aqui possíveis, certo? Todos os números possíveis. Pessoal, aqui, uma das possibilidades que eu tenho dentro desse aqui com 13, no meu primeiro espaço aqui, certo? Nas posições iniciais, é o número 13, 13, beleza? E quando eu trabalho o 13 no final aqui também, uma das possibilidades que eu coloco aqui dentro é o número 13, 13. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que eu acabo tirando esse número 13, 13 duas vezes, certo? Eu excluo ele aqui e eu excluo ele aqui também. Então, eu excluí duas vezes, certo? Isso não pode acontecer, eu não posso excluir o número duas vezes, o mesmo número duas vezes, certo? Aquela programação. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai simplesmente colocar menos 1, tá certo? 35. Simplesmente porque eu já excluí o 13, 13, certo? Eu já excluí o 13, 13 aqui, então eu não posso excluir ele mais uma vez aqui também, tá certo? Então, o número de possibilidades não é mais 36 possibilidades, certo? O número de possibilidades agora é só 35, porque, como eu falei, tem 13, 13 aqui, 13, 13 aqui, eu já tirei o 13, 13 aqui. Então, aqui o 13, 13 não conta mais como uma possibilidade, porque ele já foi excluído. Então, nós só vamos ter 35 possibilidades, tá certo? Então, o meu não quero, na verdade, ele vai ser 36 mais 36 mais 35, certo? E o meu total que eu não quero passa a ser 107, tá? Então, agora sim, pessoal. Então, a nossa resposta vai ser o total menos o que eu não quero, o todo. Então, isso aqui vai ser igual a 1.296 menos 107. E isso aqui vai ser igual a 1.189 possibilidades. É a resposta de nossa questão, letra B, tá bom? Uma questão ótima, questão muito boa de análise combinatória, tá? Mas que ela exigia essa perspicácia, essa casca de banana o aluno tinha que desviar, certo? De lembrar que acabou contando duas vezes o mesmo número e excluir esse número da contagem, tá bom? Então fica aí, pessoal, a questão de análise combinatória, como já falei, é uma questão muito boa. Espero que tenham compreendido. Caso não, vocês sempre sabem, né? O espaço aí dos comentários está aberto para qualquer dúvida. Então, muito obrigado. Bora para a próxima questão.